Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da lição da Escola Dominical. Hoje, dia 10 de maio de 2020, a lição é a lição número 6 e nós vamos estudar o tema Glorificando a Deus nas relações da igreja. Que o Senhor nos ajude no estudo dessa preciosa lição. Todas as vezes que podemos nos reunir para estudar a Bíblia, são momentos gratificantes porque nós alimentamos a nossa alma com o conhecimento da Palavra de Deus. Na verdade, graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais uma semana, apesar de algumas lutas que temos passado, mas o Senhor tem sido fiel com cada um e nós somos agradecidos ao Senhor por essa fidelidade que Ele tem tido conosco durante esses momentos difíceis que estamos vivendo, né? Sempre lembrando aos irmãos que estão aí do outro lado, que nós não sabemos até quando vai essas restrições de nos reunirmos. Entendemos que já estamos a caminho já para um final, mas não sabemos ao certo até quando. Que o Senhor nos ajude, enquanto isso, nos reunirmos estudando a lição via esse recurso, que também agradecemos a Deus ter deixado à nossa disposição, que é o uso das redes sociais, né? Lembrando também aos irmãos que, eu não sei se é por motivo pessoal, né, alguma falha, mas eu às vezes depois ouvindo o recado que nós temos transmitido, eu percebo que falhei em alguns momentos, assim, em expressar alguma palavra ou por ter trocado algum nome. Eu peço aos irmãos que me desculpem e não deixem de me buscar, perguntar, para eu esclarecer. Se eu não me engano, no domingo passado eu troquei Esaú por Isaac. Uma falha não foi boa, né? Se alguém observou, quando eu falei daqueles dois irmãos, que eu citei Jacó e Esaú, no final, em vez de repetir novamente o nome Esaú, acabei falando Isaac, que não tem nada a ver. Isaac era o pai de ambos. E eu devo ter cometido outros equívocos também. Isso, infelizmente, são consequências de algumas décadas, né? Algumas décadas de vida. Só na obra do Senhor ela se vai mais de meio século. Então, espero que não seja uma justificativa, mas seja uma satisfação para vocês que merecem todo o nosso cuidado, todo o nosso zelo na exposição da palavra. Bem, essa semana, então, como já falamos, glorificando a Deus nas relações da igreja, pensar em igreja, meus irmãos, é pensar em algo maravilhoso que, aos olhos do Senhor Jesus Cristo, é tido assim como aquela menina dos olhos. A gente costuma usar esse ditado, né? Algo quando é muito precioso. E, de fato, a igreja, ela é vista pelo nosso Senhor Jesus com muito carinho. Ele deu a sua vida, para você ter uma ideia, irmãos, ele deu a sua própria vida para que a igreja fosse estabelecida aqui na terra. Se ele não tivesse sido sacrificado através da crucificação, a igreja não existiria. Por isso que quando ele disse a Pedro, lá em Mateus, capítulo 16,
versículo 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o termo possessivo que ele usa, a minha igreja. A minha igreja. Se nós que fazemos parte da igreja do Senhor, fazemos parte da sua igreja. É isso que está escrito aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. A minha igreja, a igreja é pertencente a Ele. Ele fez tudo para que nós fôssemos dele. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Algumas pessoas dizem, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Igreja é algo santo. Igreja não tem essa influência. As influências que muitas vezes sobrevêm, vêm em grupos de pessoas que têm um rótulo de igreja, mas não vivem a essência que o Senhor passou para nós através dos seus ensinamentos, através dos apóstolos. A essência desses ensinamentos estabelece que a igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, muito diferente das organizações humanas. A igreja não tem nenhuma semelhança não é uma ONG, como alguns costumam dizer. A igreja não é um prédio, como alguns costumam dizer. A igreja é um corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. A igreja não depende de um salão para existir. A igreja não depende das coisas do homem para existir. A igreja ela é um corpo extraordinário do Senhor Jesus. Faz parte desse corpo. Aliás, esse é um dos símbolos da igreja estabelecida lá em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, quando Paulo escreve que a igreja é como se fôssemos um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo faz parte desse corpo como cabeça. Que lindo pensar isso, irmãos. Um outro símbolo que eu aprecio muito quando diz que a igreja é a noiva de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo escreve: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja tem essa semelhança aos olhos do apóstolo como a noiva. E não só Paulo, mas nós sabemos que vai haver no arrebatamento as bodas do Cordeiro. E quem será a noiva que vai estar participando da boda do Cordeiro? É a igreja, somos nós, salvos por Jesus. Falo salvo assim com todo sentido de que não há exclusividade nossa, é de todos aqueles que nele creem, todos aqueles, em qualquer lugar do mundo poderá participar dessas bodas nas mansões celestiais. Também a igreja é considerada por Paulo como um edifício para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, nós temos essa informação. Enfim, meus amados irmãos, pensar em igreja é pensar em algo extraordinário. E essa igreja, enquanto aqui na terra, enquanto a igreja que está entre os seres humanos, ela existe tanto no sentido universal, como aquela igreja que abrange os crentes de todos os tempos, em todos os locais, como a igreja no sentido micro, ou seja, a igreja no sentido local. Por exemplo, nós aí em Madureira,
somos uma igreja do Senhor Jesus. Mas não somos só nós temos tantos outros grupos que também são igrejas do Senhor Jesus, são chamadas igrejas locais. E essas igrejas locais, para que elas possam desenvolver, elas possam funcionar, o próprio Senhor Jesus estabeleceu determinados irmãos para cuidarem dessas igrejas, desse local. São os chamados anciãos, em algumas versões, outras falam de presbíteros. E nós temos que estar muito atento que esses termos não são termos de grandeza, de trazer uma patente ao homem, de trazer a ele um rótulo de honorífico, mas sim, é um termo que a Bíblia chama de pessoas que são escolhidas pelo Senhor para cuidar daquele grupo de irmãos que reúne em um determinado lugar. Nós, na casa de oração, usamos o termo de presbítero, sempre procurando no plural, presbíteros, quando temos mais de um irmão que a igreja possa reconhecer como presbíteros. E esses irmãos exercem basicamente duas funções, as funções de bispo e as funções de pastor. A função de bispo, ela tem mais uma conotação de superintendente, é aquele que olha por cima, ele é o generalista, é aquele que tem uma visão ampla. A função do pastor é aquele que tem a função micro, aquele que olha vamos chamar assim, a ovelha, o individual. E ambos têm essa visão de que estão ali para cuidar do trabalho, para fazer com que o trabalho do Senhor desenvolva, fazer com que o trabalho do Senhor alcance os objetivos. Volto a dizer, não são patentes. Na igreja primitiva não havia distinção de clero, não havia separação entre um grupo de irmãos chamados leigos e outros chamados de clero. Esse é o nosso entendimento, por isso que nós nos reunimos dessa maneira. Entre nós, todos nós somos participantes do corpo. O corpo que tem vários membros. Nós temos num corpo, vocês podem me ver por aí, nós temos orelha, temos nariz, temos boca, temos olhos. Cada um desses órgãos do nosso corpo tem uma função bem específica. Eu costumo dizer, né, já tenho dito isso aí entre nós, eu já vi corpos sem alguns membros, por exemplo, sem pernas, sem braços, sem um rim, mas nunca vi um corpo sem cabeça, funcionando, vivendo. Porque o cabeça é Cristo. Agora, os demais membros do corpo, muitas vezes, podem ser suprimidos e o corpo ainda continuar vivendo. Então, meus irmãos, essa lição nos fala de como esse corpo, como essa igreja pode, melhor dizendo, glorificar a Deus. E os textos que já foram lidos pelos irmãos no início agora dessa escola, lá de Romanos, capítulo 14, versículo 1 e 2, e capítulo 15, versículos 1 a... Aliás, vou repetir, Romanos 14, 1 a 12, e Romanos 15, 1 a 13, e 1 Coríntios 5, 1 a 13. Então, nesses dois textos de Romanos, por exemplo, nós podemos observar aqui que Paulo fala-nos de um relacionamento, vamos chamar assim, no sentido horizontal, que é o relacionamento de irmão para irmão. Quando eu olho quem está ao meu redor, quem está diante de mim, quem está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, na minha retaguarda. Então esse é o sentido de uma visão horizontal. Quando nós pensamos numa visão vertical e olhamos, só vemos
o nosso Senhor Jesus, que Ele é o cabeça, né? Então, nesse sentido horizontal, em Romanos nós observamos capítulo 14, versículos 1 a 12, que Paulo fala aqui sobre a tolerância que devemos ter com alguns irmãos que não têm o mesmo entendimento dos outros. Aqui fala fracos na fé, mas eu nem sei se esse termo está muito reto, porque ele fala de comida. E comida não é questão de fé, é questão de paladar, é questão de gosto, mas ele diz assim que nós devemos aceitar a opinião daqueles que um crê que tudo pode comer, o outro, que ele chama aqui de fraco, come legumes. Paulo, às vezes, ele usa uns termos que a gente também não é obrigado a concordar com ele, porque se ele diz que deve comer legumes, como é que eu vou falar de Daniel e seus amigos que foram fortalecidos comendo legumes, né? Mas tudo bem, não é o caso, não. Nós estamos discutindo com esse baluarte do Evangelho, quem somos nós, mas o fato que chama atenção aqui é a questão de se acha que comer legumes é melhor, então que coma legumes. Se acha que comer proteínas, né, comer carnes é melhor, que se coma carne. Às vezes a gente não pode comer o que quer, por exemplo, esses dias eu fui, esses dias, tem uns 6 meses, eu fui ao médico, o médico me proibiu terminantemente de comer carboidrato e me fez uma série de restrição ao carboidrato. Disse que eu devia comer proteína. Tudo bem, vamos comer proteína. Agora, semana retrasada, fiz um exame de sangue e a minha filha observou que há um item lá no meu sangue que está muito elevado, exatamente porque eu estou comendo muita proteína. Aí quem sabe quem está com a razão, né? Só Deus mesmo, porque uns falam uma coisa, outros falam outra, mas o que é importante aqui, irmãos, é a gente ter paciência uns com os outros nessa questão da alimentação. No versículo 5, Paulo levanta outra questão aqui, que é aquele que faz preferência de dias. Diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Aquela questão, né? Guardar sábado, guardar domingo, ou dias festivos. Os judeus tinham muito zelo por certas festas judaicas, e a igreja não era acostumada a esse calendário festivo dos judeus. Então, tinha alguns que talvez se escandalizassem. Poxa, eles não observam aquela festa tal, mas a igreja não tem uma obrigação de seguir as festas estabelecidas no judaísmo, tá certo? Então, o segredo está na tolerância, porque isso não sendo um pecado, então deve ser levado pelo âmbito do amor, da paciência uns com os outros. Então, esse texto de Romanos 14 nos dá essa informação. O outro texto, que é o texto do capítulo 15, Paulo aqui nos fala da questão daqueles que se sente forte, deve suportar os que se sentem mais fracos na fé. Vamos dar uma lida só para não falar indevidamente. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, aquele que se sente forte, eu penso assim aqui no sentido emocional, né? Há pessoas que são mais equilibradas emocionalmente, têm assim mais
vou usar o termo novamente, força. Por exemplo, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, onde, infelizmente, temos visto muitas vidas sendo ceifadas, tem alguns que não encaram isso com muita dificuldade. Já outros ficam muito abatidos quando tem essas informações, né? Os sentimentos diferem muito entre pessoas. Há pessoas mais sensíveis e há pessoas menos sensíveis. E nós precisamos ter paciência uns com os outros. A pessoa sensível deve respeitar aquele que não é sensível, né? É insensível. E vice-versa. Cada um tem uma maneira de encarar as coisas. Não vamos rotular todo mundo como se fosse obrigado a ser iguais. Ainda mais em situações de estresse como essa que nós vivemos, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando um filho adoece, a pessoa trata daquela enfermidade, às vezes nem trata, deixa para lá e tal, e não está nem aí com o problema. Já eu, por exemplo, se um filho adoece, eu perco o sono. Não sei, mas desde quando os meus primeiros nenéns nos trouxeram a alegria de chegar em nossa casa, eu sempre tive essa atenção e peço sempre a Deus que os livre das enfermidades, porque eu fico muito abatido, muito preocupado, já vi tantas coisas acontecer que talvez isso me traz um certo temor quando vejo alguém nessa situação. Mas o que Paulo nos diz aqui, irmãos, é que nós devemos de ter esse cuidado uns com os outros. Aquele que é mais resistente na emoção e aqueles que são mais fracos. Vamos estar juntos, irmãos, sabendo que não há perfeição aqui entre nós. E Paulo diz que devemos tomar as Escrituras como base para o nosso ensino nessa situação. Versículo 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sempre devemos buscar nas Escrituras resposta para as nossas dificuldades emocionais. Mas que o Senhor nos ajude, principalmente aqueles que se sentem fortes numa hora como essa em que vivemos, ajudar aqueles que estão mais fracos, ter carinho com aqueles que estão mais debilitados, ter atenção mesmo, porque tem pessoas que não podem ver as coisas, como eu já citei um exemplo, e ficam muito abatidos. Vamos ajudar uns aos outros. Esses 2 capítulos, nós estamos procurando ser bem abreviados, mas quero reportar mais um assunto lá do capítulo 14, quando Paulo ele fala no versículo 4, que nós não devemos ser juízes. Olha o que ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem és tu que julgas? Como diz aqui o apóstolo Paulo. Há muitos juízes de plantão na igreja, né? E esse é um perigo. Esse é um perigo. O Senhor Jesus nos ensinou que nós não devemos ser juízes, no sentido de ficar julgando uns aos outros. Deixe que ele, o cabeça, tome as devidas iniciativas. Tá certo? Muito bem. Então, nesses 2 textos, nós observamos aqui o aconselho de Paulo no nosso relacionamento horizontal, no sentido de
sermos pacientes com aqueles que têm preferências por certos tipos de alimentos, aqueles que têm preferência por certas datas, e também essa questão de nos cuidar daqueles que têm problemas de emocionais, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais fortes no sentido emocional. Bem, o outro texto é um texto também que trata desse sentido horizontal, porém é um texto mais, digamos assim, espinhoso de se tratar, porque aqui nós temos a triste tarefa de extirpar aquilo que é nocivo que está entre nós. Extirpar é tirar aquela situação de dificuldade que porventura alguém esteja vivendo. Dificuldade é até uma palavra mais branda, de pecado mesmo. Vamos falar uma linguagem mais fácil de ser entendida, né? A igreja tem esse compromisso, a igreja, o corpo de Cristo tem esse compromisso de zelar pelo seu bom funcionamento. Aliás, o nosso corpo, ele faz isso de uma certa forma, né? Às vezes, quando um corpo estranho entra no nosso corpo normal, quando nós estamos com saúde, o próprio organismo saudável extirpa aquele corpo estranho que está no nosso meio. Mas Paulo levanta a questão lá em 1 Coríntios capítulo 5, e ele aqui fala de um pecado terrível que estava acontecendo na igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aqui nós temos dois erros gravíssimos. Um é esse cidadão aqui que praticou essa imoralidade que Paulo diz, imoralidade tal, quer dizer, uma moralidade muito inaceitável, o fato dele ter possuído a mulher do seu próprio pai. Naquele tempo, todos sabemos, o casamento de um homem podia ser com diversas mulheres, embora não fosse uma prática apoiada em ensinamentos bíblicos, mas isso se tornou ao longo do tempo como que algo aceitável. Porém, não era aceitável que o filho tivesse relacionamento com a esposa do seu pai. Tá? E isso dentro da igreja. Esse é outro problema. Quando isso acontece lá no mundo, como é a nossa expressão, nós não podemos fazer nada e cada um vai dar conta de si a Deus. Mas na igreja, essas coisas, quando acontecem, precisam ser corrigidas, né? Porque esse mal não pode sobreviver no seio de uma igreja que honra e glorifica o Senhor Jesus. E Paulo lamenta não só essa situação, mas também a situação de que os crentes estavam tão ensoberbecidos que não chegaram a lamentar. Ou seja, estavam aceitando de bom grado, ou talvez, fazendo vista grossa, não, como se costuma dizer, aquela situação. E não tiveram pulso, não tiveram coragem, não tiveram visão de chamar a atenção daquele que estava praticando esse ato que desagradava ao Senhor. Portanto, nesse relacionamento horizontal, é preciso muito cuidado no zelo uns com os outros. Nós temos que nos observar mutuamente. Se observarmos que há uma dificuldade na vida de um irmão, antes de fazer fofoca, antes de fazer candonga, como se diz
quando eu era criança, né? Cochicho. Vamos procurar conversar com a pessoa ou com algumas pessoas mais responsáveis e tentar ajudar esse irmão a corrigir esta situação, tá? Então, esse é um problema que precisa ser resolvido e não pode haver essa complacência, como diz o apóstolo Paulo, no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus irmãos, é triste esse assunto, eu já tenho experiência nesse assunto. Na hora de fazer esse tipo de correção, muitas vezes, quando é com outros, até é mais fácil. Mas e quando essa situação ocorre com um dos nossos mais próximos? Aí que precisamos demonstrar realmente a nossa capacidade de obedecer ao Senhor. Porque não pode haver complacência com o pecado. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos. Que a igreja possa estar glorificando o Senhor nas relações entre seus membros. Que possamos mostrar ao mundo que nós somos um povo diferente. Não para o nosso orgulho, mas para a honra e glória do Senhor. Eu quero terminar esta lição orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esses momentos passados estudando a Tua Palavra. Que possamos, Senhor Jesus, aprender a glorificá-lo através do relacionamento uns com os outros. Ajuda-me, Senhor, a ser compreensível com aqueles irmãos que têm hábitos alimentares, têm preferências por dias ou quaisquer outros tipos de hábitos que não sejam pecados. E ajuda-me, Senhor, a ajudar aqueles que, porventura, estejam vivendo em situações de pecado, situações de desagrado ao Senhor, assim de uma maneira contínua, de uma maneira que acha que está tudo bem. Ajuda-nos, Senhor, a procurar, a estender a nossa mão no sentido de ajudar. Eu sei que não é fácil, Senhor, mas que o Senhor nos dê sabedoria para ajudar aqueles que estão vivendo nessa situação e tomar as decisões que forem necessárias. Obrigado, Senhor, por essa lição. Oramos em nome de Jesus. Amém.